Boa noite. Boa noite. Relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo acusa Lula, Dilma e Aloysio Mercadante de obstrução da justiça. Temer se encontra com produtores rurais em São Paulo e promete incentivos ao setor e reafirma compromisso com reformas. Empresário afirma em delação premiada que Eike Batista pagou propina a Eduardo Cunha para liberar verbas públicas. Motorista de uma gráfica da campanha Dilma Temer em 2014 diz à Justiça Eleitoral que foi usado como laranja. A auditoria aponta irregularidades de quase 240 milhões de reais no Instituto Butantan, vinculado ao governo Alckmin. Dória sanciona projeto de lei com punições a pichadores. As multas vão de 5 mil a 10 mil reais. A cidade de São Paulo tem cerca de 500 quilômetros de corredores exclusivos para ciclistas. Mas há quem não concorde com a existência dessas vias. Na Vila Zelina, na Zona Leste, por exemplo, os moradores fizeram um abaixo-assinado para mudar a ciclofaixa que foi implantada no bairro há 2 anos. Lá vai o Walter para mais um dia de trabalho. Ele vende doces de bicicleta na Via Zelina, na Zona Leste da capital. Evita acidente, um monte de coisa, né? E negócio de atropelamento é muito perigoso. E a ciclovia é uma boa ideia que eles fizeram para colocar. A ciclofaixa, que é essa pista pintada no asfalto, fica na Rua Francisco Falcone e foi construída há 2 anos. Mas algumas pessoas reclamam que ela é pouco utilizada. A rua é bem estreita, eu acho que não tem necessidade de bicicleta aqui, eu nunca vi ninguém utilizando. E para dentro do bairro tem algumas que é rua muito pequena, ninguém usa e acho que não tem necessidade de ter. Mas via como é a Melo, eu acho que é interessante. A Associação de Moradores protocolou até um abaixo-assinado com 3 mil nomes junto à prefeitura, pedindo que a obra seja revista. Nós temos o crematório da Vila Alpina, o cemitério São Pedro. 24 horas vocês têm cortejos aqui, né, de carros, tem passagem de ônibus. Nós esperamos que essa ciclofaixa seja apagada e seja replanejada. O trecho é bem sinalizado, mas alguns ciclistas se queixam da imprudência dos motoristas. O Dácio também trabalha todo dia de bike. Essa ciclovia aqui ajuda bastante, só que é muito perigoso, assim, porque sempre quando eu venho por aqui, os carros não respeitam o momento que eu vou passar. Porque o verde está lá, só que eles passam. Quando está no vermelho, eles passam a mesma coisa. Então eu tenho que esperar a vez e ir correndo, senão eu acabo sendo atropelado. Apesar da popularização, algumas ciclofaixas já estão degradadas. A da Rua Gustavo Pires de Andrade, também na Vila Zelina, por exemplo, está repleta de remendos que podem colocar a segurança em risco. Desde que foi eleito, o prefeito João Dória tem dito que pretende rever a malha cicloviária da cidade. Mas até agora, a Secretaria Municipal de Transportes não especificou quais trechos seriam adaptados e nem fixou um prazo de quando isso seria feito. A cidade tem hoje quase 500 quilômetros de ciclovias, 400 deles construídos pela gestão passada, de Fernando Haddad, do PT. No Cambuci, nossa equipe flagrou hoje cedo vários carros estacionados na ciclofaixa da Rua Teodoreto Souto, o que é proibido. Ali do lado, na Rua Dona Ana Neri, a reclamação é que a área destinada para bicicletas está sempre vazia. Nesse bairro a ciclovia não pegou, tá? Tem uma na rua da minha casa e se eu vi 3 ou 4 bicicletas passar por dia é muito. Ao contrário dos trechos nos bairros, as ciclovias, que são essas pistas onde tem a barreira que separa os ciclistas dos carros, estão mais preservadas. Na Brigadeiro Faria Lima e na Avenida Paulista, o fluxo de ciclistas é mais intenso e onde é mais comum encontrar pessoas usando o espaço. O prefeito João Dória, do PSDB, sancionou o projeto de lei que pune pichadores com multas que variam entre 5 mil e 10 mil reais. O projeto de lei foi aprovado na semana passada pelos vereadores de São Paulo. Segundo a lei, quem for flagrado pichando vai levar multa de 5 mil reais. O valor dobra se o vandalismo for contra patrimônio público ou bem tombado. Em caso de reincidência, a multa também dobra. O texto exclui de punições os grafites.
desde que consentidos pelo proprietário. Até o vencimento da cobrança, o responsável vai poder firmar termo de recuperação da paisagem urbana e se comprometer a reparar o bem pichado. O dinheiro da multa vai para o Fundo de Proteção ao Patrimônio Cultural. Também foi incluída na lei a regulamentação da venda de tinta em spray. Os estabelecimentos que venderem as latas a menores de 18 anos vão ter que pagar uma multa no valor de R$5.000. A fiscalização será feita pela sociedade, pelas pessoas, pelas câmeras que nós já estamos instalando em toda a cidade, pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, também a Polícia Civil, as prefeituras regionais e 36 mil taxistas que foram nominados em convênio que formalizamos com o Sindicato dos Taxistas para serem guardiões da cidade. Polícia Federal diz em relatório que Lula, Dilma e Mercadante agiram para atrapalhar as investigações da Lava Jato. O relatório da Polícia Federal, assinado pelo delegado Marlon Cajado, foi enviado ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. No documento, a polícia sugere que os ex-presidentes Dilma Rousseff, Lula e o ex-ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, todos eles do PT, sejam denunciados criminalmente por obstrução de justiça. Para a polícia, ao nomear Lula para a Casa Civil em março do ano passado, Dilma e o ex-presidente provocaram embaraço ao avanço da investigação da Operação Lava Jato. Se fosse para o governo, Lula seria alvo de investigação no Supremo e escaparia do juiz Sérgio Moro, no Paraná. A nomeação do petista foi suspensa pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Outro episódio citado no relatório policial foi a indicação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o Superior Tribunal de Justiça. A ação também envolveria o ex-presidente da Corte, ministro Francisco Falcão. De acordo com Delcídio do Amaral, o ministro teria sido indicado com o compromisso de conseguir a liberdade de empreiteiros presos pela Lava Jato. Entre eles, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. No caso de Mercadante, a polícia também aponta o crime de tráfico de influência. O ex-ministro foi gravado por Eduardo Marzagão, que era o então assessor do senador cassado Delcídio do Amaral. Na conversa, Mercadante é acusado de ter oferecido ajuda em troca do silêncio de Delcídio, para evitar que o senador fechasse um acordo de delação premiada. Para o delegado Marlon Cajado, Mercadante atuou para prejudicar o acordo de colaboração, com o propósito de conter o avanço da Lava Jato. Lula, Dilma e Mercadante não foram indiciados. Como perderam o foro privilegiado, o pedido é para que eles respondam na primeira instância da Justiça. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a conclusão da Polícia Federal é desprovida de qualquer fundamento jurídico. Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, o delegado Marlon Cajado está perseguindo o seu cliente por meio do uso indevido da lei. Já o advogado Alberto Toron, que defende Dilma, afirmou que o relatório representa apenas a opinião do delegado sobre os episódios investigados e que a ex-presidente nega ter cometido os crimes. O advogado Pier Paolo Bottini, que defende Aloysio Mercadante, disse que o ex-ministro recebeu com surpresa a manifestação policial e que ele nega qualquer tentativa de obstruir as investigações. Um incêndio atingiu hoje de madrugada uma sala no subsolo da sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, onde estão alguns dos presos da Lava Jato. Entre os detidos no complexo estão o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antônio Palocci. Segundo nota divulgada pela instituição, o fogo foi controlado rapidamente e não houve qualquer prejuízo aos presos no local, assim como aos trabalhos relativos à operação. De acordo com a Polícia Federal, o incidente afetou parte da iluminação, telefonia e sistema de informática, prejudicando o atendimento ao público. Alguns serviços prestados no local, como a emissão de passaportes, estão suspensos por tempo indeterminado. O Tribunal Superior Eleitoral ouviu mais 4 testemunhas ligadas às gráficas contratadas pela chapa Dilma Temer na campanha da presidência da República em 2014. Todas afirmaram que os serviços foram prestados. Um dos depoentes, Jonathan Gomes Bastos, ex-motorista da gráfica Focal, disse que viajou pelo país para distribuir materiais da campanha. Bastos também afirmou que emprestou seus documentos para Carlos Cortegoso, apontado como proprietário da Focal. O motorista disse que não sabia para que a documentação seria usada.
Carlos Cortegoso, citado por Bastos, foi o último a ser ouvido no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, no centro de São Paulo, cedido apenas para as oitivas. O processo corre no Tribunal Superior Eleitoral. Cortegoso não quis comentar a acusação do motorista, que disse ter sido usado de laranja. Os depoimentos estão dentro da ação protocolada pelo PSDB logo depois da eleição, que pede a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder econômico durante a campanha. 3 gráficas são investigadas: a Rede Seg, a Focal e a VTPB. Segundo o relatório da Polícia Federal, há indícios de irregularidades em pagamentos feitos às empresas, que as defesas de Dilma e Temer negam. Em São Paulo, o presidente volta a dizer que seu governo é reformista e em 2018 pretende colocar o país de volta aos trilhos. Temer participou do lançamento da etapa paulista do programa AgroMais, que busca a modernização e a redução das burocracias para a agricultura. O programa já tinha sido anunciado pelo presidente em agosto do ano passado e agora deve atingir vários estados. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também estava no evento. O presidente elogiou o tucano. Confesso, governador, tenho orgulho de estar em São Paulo, de ser de São Paulo e tê-lo como governador. E você, o governador Geraldo Alckmin, tem feito um trabalho excepcional no estado, um trabalho que se reproduz em vários estados brasileiros. Para os produtores rurais e empresários do agronegócio, Temer disse que a estratégia do país é elevar a participação do Brasil no comércio agrícola mundial de 6,9% para 10% em 5 anos. O presidente afirmou que a queda da inflação e dos juros ocorre em função do fortalecimento da economia, com participação decisiva do agronegócio. Temer aproveitou o evento para fazer também um balanço dos 9 meses de governo. Disse que pretende entregar o país em 2018 de volta aos trilhos e que o seu governo será um governo reformista. O presidente lembrou que no ano passado, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional do teto de gastos, que limita por 20 anos as despesas públicas. Na semana passada, ele sancionou a reforma do ensino médio. Agora, o Legislativo discute as reformas da Previdência Social e da legislação trabalhista. Se tempo houver, nós queremos caminhar ainda para ajudar o Congresso Nacional a fazer uma reformulação política no nosso país. A reforma política também é fundamental. Nós queremos caminhar para isso. E se ao final de todo esse período nós conseguirmos realizar todas essas reformas, eu, pelo menos no plano pessoal, já me darei por satisfeito, como também se dará todo o governo federal. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o governo Temer e as reformas. Engolfado por uma onda de impopularidade, Michel Temer tornou-se um presidente à procura de uma marca. Desde que assumiu a presidência no lugar de Dilma Rousseff, Temer afirma que não está preocupado com popularidade. Mas os apologistas e conselheiros do presidente o convenceram de que o seu governo precisa de um símbolo e decidiram grudar em Temer a marca do presidente reformista, o gestor capaz de aprovar as reformas que ajudarão a tirar a economia do buraco. Temer comprou a ideia e começou a se vender em público como o presidente das reformas. Foi o que ele fez hoje em discurso para representantes do agronegócio em São Paulo. Isso é parte de uma grande estratégia que será aprofundada nas próximas semanas. Em março, o PMDB martelará a imagem desse Michel Temer reformista na propaganda partidária que levará ao ar em rede nacional de rádio e televisão. O partido venderá a tese segundo a qual as reformas de Temer, as já aprovadas e as que estão por vir, melhoram o ambiente de negócios e começam a surtir efeitos. O diabo é que o reformismo de Michel Temer está escorado numa fórmula vencida. Para aprovar as suas reformas no Congresso, Temer compôs um governo loteado e convencional. Toda a podridão que consumiu o governo de Dilma Rousseff, incluindo o PMDB de Temer, deslizou suavemente para dentro do novo governo velho. Temer mantém a cabeça nas reformas e os pés na lama. Falta ao reformismo do presidente uma noção qualquer de ética. Se a Lava Jato serviu para mostrar alguma coisa, foi que o pragmatismo político também precisa ter limites. Boa noite.
Uma auditoria no Instituto Butantan revelou diversas irregularidades nas áreas administrativa e financeira do principal centro de pesquisa do governo Alckmin. O médico Jorge Calil administra o instituto e foi convidado para assumir o cargo pelo ex-secretário de Saúde do Estado, Giovanni Guido Serri, em 2011. Segundo o levantamento, entre contratos falhos e estrutura de pesquisa parada há anos, os prejuízos chegam a perto de 240 milhões de reais. Os auditores, a pedido do governo do estado, analisaram 35 contratos do Instituto Butantan com fornecedores. Todos apresentam falhas na licitação. Em um deles, a empresa L'Equipe Alimentos, que recebe até R$ 800 mil por mês para fornecer refeições aos funcionários, teria sido criada só para atender o instituto. Além disso, ela subcontrata a empresa Babette, que, segundo a Receita Federal, está proibida de prestar serviço porque não recolhe impostos há 5 anos. O detalhe é que os funcionários do Butantan recebem vale-refeição. Há também irregularidades na quantidade de funcionários. 2 pessoas trabalhavam na presidência em 2011. 3 anos depois, eram 29 executivos. Além disso, o comandante do Instituto, o médico Jorge Calil, na época também à frente da fundação, teria tido passagens aéreas e despesas pagas pelo Butantan quando estava em férias. Calil alega que precisou trabalhar durante a viagem de descanso para representar o Instituto num congresso na Itália. O ex-presidente da fundação, que administra o Instituto, André Franco Montoro Filho, ao pedir demissão no começo do mês, denunciou irregularidades nas contas do Butantan, como pagamentos sem contrato. Montoro, que é filho do ex-governador Franco Montoro e ligado ao PSDB, disse que se afastava porque não concordava com a gestão de Jorge Calil. A auditoria constatou ainda que houve erro de planejamento no projeto de uma fábrica de derivados de sangue. Equipamentos comprados há mais de 6 anos estão parados. A unidade deveria estar produzindo remédios para doenças como hemofilia e AIDS desde 2010. A obra, que já consumiu quase 240 milhões de reais, precisaria de outros 400 milhões para ser concluída, segundo a auditoria. O Instituto Butantan diz que esse valor pode ser menor e culpa o governo federal pelo atraso no fornecimento de plasma, que é a matéria-prima para que a fábrica comece a funcionar. Em nota, o Instituto Butantan defendeu a contratação da empresa L'Equipe Alimentos, afirmando que ela foi selecionada por meio de um processo com regras próprias para esse tipo de contratação e que a empresa tem prestado serviços plenamente satisfatórios ao Instituto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, confirmou que começou hoje a checagem dos 2 milhões de assinaturas do pacote anticorrupção. Porém, Maia afirmou que a Secretaria-Geral da Casa terá condições apenas de contar as assinaturas de apoio ao projeto de lei elaborado pelo Ministério Público Federal. Não vai ter conferência da veracidade de todas as informações de cada pessoa junto aos cartórios eleitorais. Aprovado em novembro pelos deputados, que retiraram 6 das 10 propostas, o pacote tinha sido mandado ao Senado, mas acabou devolvido à Câmara na semana passada. A devolução foi determinada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, porque ele entendeu que houve um erro na tramitação. Faltando poucos dias para o Carnaval, as escolas de samba de São Paulo fazem os últimos ajustes para o desfile do Grupo Especial. Neste ano, a Unidos de Vila Maria, escola da Zona Norte da capital, vai homenagear Nossa Senhora Aparecida. Mas para levar a Santa para a Avenida, os carnavalescos da Vila Maria tiveram que cumprir algumas exigências feitas pela Igreja Católica. Um ensaio de carnaval que começa com benção católica. E sempre nessa escola que eu vejo uma família, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem vê o padre Reginaldo Manzotti tentando batucar com as mãos pode até estranhar, mas a aproximação da Unidos de Vila Maria com a igreja começou ainda em 2014, quando a escola decidiu homenagear os 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora da Conceição, comemorados agora em 2017. A escola não precisava ter nos procurado, mas louvado seja Deus que nos procurou. Foi-se tendo diálogos. Alguns pontos foram apresentados. Primeiro, que fosse respeitada Nossa Senhora Aparecida como tal,
sem sincretismo. A igreja pediu que nas roupas, nas fantasias, não tivesse nudez. Condições seguidas à risca na estreia de Sidney França como carnavalesco da escola. Nenhuma dificuldade para poder materializar esse desfile, até porque quando os desenhos foram submetidos à análise da igreja e voltou um retorno positivo, significa que aquele conceito artístico para o desfile de escola de samba já tinha sido visto e aprovado. Um dos bastidores do carnaval é que mesmo faltando menos de um mês para o desfile, as escolas não revelam, por exemplo, uma fantasia por inteiro. Mas aqui no ateliê da Vila Maria, a gente vai poder mostrar uma das fantasias mais tradicionais, que é a ala das baianas. E a Esmeralda é baiana da escola há 30 anos, que esse ano a ala vai representar Nossa Senhora da Conceição. Qual que é a emoção, Esmeralda? É uma emoção muito boa, forte, sabe? Uma surpresa para nós baianas. E qual que é a expectativa na Avenida? Vai ganhar esse ano? Com a graça de Nossa Senhora Aparecida, a Vila Maria vai ser campeã. E quanto ao carnaval ser uma festa pagã... Não é uma festa pagã. Ela se tornou pagã. É uma festa que foi motivada pela igreja. Era despedida da carne. Mas não é carne e sexo. Vamos falar claro, vamos falar o português correto. É que vinha a quaresma. Quarta-feira de cinzas era um tempo que ficava-se 40 dias sem comer carne, em penitência. Então, na sexta, sábado, domingo, segunda e terça, era a festa onde se podia comer carne à vontade para depois passar o jejum. Tenho certeza que vai ser um desfile de muita emoção. Um desfile de muita carga emotiva, já que o povo devota um amor muito grande à sua padroeira e o desfile vai potencializar essa emoção. Aos teus pés vou me curvar, Senhora de Aparecida, a prece de amor que nos uniu, salve a Rainha do Brasil. Aos teus pés vou me curvar, Senhora de Aparecida, a prece de amor que nos uniu, salve a Rainha do Brasil. A cassação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do vice Francisco Dornelles, do PMDB, foi publicada hoje no Diário da Justiça. A partir de agora, eles têm 3 dias para recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral condenou Pezão e Dornelles por abuso de poder político e econômico durante a campanha à reeleição em 2014. Por essa decisão, os dois ficam inelegíveis por 8 anos e têm os diplomas cassados. Pezão declarou que a sua campanha foi feita dentro da legalidade. Governador e vice podem continuar nos cargos enquanto houver possibilidade de recurso. Novo delator diz que Eike Batista pagou propina para o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. Em delação premiada, Alexandre Margoto, ex-sócio do lobista Lúcio Bolonha Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, revelou que Eike Batista pagou propina ao ex-deputado para que o fundo de investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pusesse dinheiro em empresas do seu grupo. Em 2012, o FGTS investiu 750 milhões de reais na empresa LLX para obras no Porto de Açu. De acordo com Alexandre Margoto, o grupo de Cunha operava com Fábio Cleto, ex-vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal, com Gedel Vieira Lima, ex-articulador político do governo Temer, que foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa, e com o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB. Cleto foi indicado para o posto por Eduardo Cunha. Ele também fechou delação premiada com a Justiça. Segundo Margoto, Lúcio Funaro, que também recebeu propina na transação, jantou com Eike em Nova York e que tempos depois o grupo do empresário recebeu o aporte do FGTS. O vídeo da delação de Margoto foi divulgado pela TV Globo. Funaro, Cunha e Eike estão presos. Eu sei que depois depois de um tempo, o Lúcio, o próprio Eduardo Cunha, teve sim um acerto. Mesmo porque o Fábio me falou que o Eduardo tinha pedido para ele seguir com a operação. E qual foi a propina acordada nesse caso? Eu não me recordo, mas é algo... eu não acredito que tenha sido mais que um e-mail. Margoto ainda contou aos procuradores como era feita a distribuição da propina. 20 seria dividido entre você, o Fábio Cleto e o Lúcio Funaro.
E os 80% ficariam com? Eduardo Cunha, segundo Lúcio Henrique Alves e aliados. Ou seja, o Eduardo Cunha ele receberia os 80% e distribuiria para os outros políticos, como Gedel também, enfim, outros políticos. A defesa de Gedel Vieira Lima afirmou que o cliente não mantém qualquer contato com Alexandre Margotto e que vai prestar esclarecimentos assim que tiver acesso aos autos. Henrique Alves negou que tenha recebido propina e disse que a acusação do delator é absurda e irresponsável. A defesa de Fábio Cleto disse que ele está colaborando com a justiça espontaneamente. Os advogados de Eike Batista e Eduardo Cunha ainda não se pronunciaram. Declarações do senador petista Humberto Costa, em entrevista à revista Veja, provocaram polêmica na militância do partido no fim de semana. O parlamentar, que até há 2 semanas era o líder do partido no Senado, foi o primeiro integrante do comando do PT a vir a público dizer que o partido deve parar de ficar apenas no discurso de denúncia do golpe e que chegou o momento de a legenda admitir a corrupção. Para o senador pernambucano, a medida é necessária para que o partido recupere a credibilidade diante da população. Além disso, Costa também destacou que o PT precisa fazer uma autocrítica profunda e que no Congresso do partido em junho é necessário dizer que a legenda quer voltar ao poder, não para repetir os erros, mas para multiplicar os acertos, e que o futuro vai depender de como o ex-presidente Lula vai tratar a questão. Segundo a revista Veja, perguntado se o PT sobreviveria sem Lula, Costa respondeu que o partido não deve acabar com a saída do ex-presidente. Em nota, a vice-presidente do PT, Tereza Leitão, afirmou que o petista errou ao fazer esse debate fora das instâncias partidárias e que na entrevista Costa se expôs e expôs o partido. Depois das críticas que recebeu principalmente nas redes sociais, Humberto Costa disse que considera a repercussão natural, mas que falou que muita gente do PT gostaria de dizer sobre o partido. Ele garantiu que na entrevista à revista Veja, a sua fala sobre corrupção foi distorcida, pois não afirmou que o partido é corrupto. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Importante por conta do seu cargo e da história, graduado personagem opinou sobre o Brasil já em meio ao clima de carnaval. Comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas falou ao jornal Valor Econômico. Disse: somos um país que está à deriva, que não sabe o que pretende ser, o que quer ser e o que deve ser. O comandante do Exército lembra: morrem cerca de 60 mil pessoas assassinadas por ano, 20 mil desaparecem e 100 mulheres são estupradas por dia. A segurança pública é responsabilidade dos estados e não das Forças Armadas, afirma o general que constata, e os estados estão extremamente carentes. A Lava Jato atingirá todos indiscriminadamente? Que seja, se esse é o preço a pagar. Esperamos que tenha efeito educativo, entende o general. Fato, há desconforto com as Forças Armadas sendo convocadas para a segurança pública que cabe aos estados. Assim como outra preocupação aqui abordada há anos, o crescimento vertiginoso por todo o país de organizações em estágio pré-máfia. O comandante do Exército não vocalizou outra preocupação, mas que afirmamos ser outro fato. A preocupação com a paralisia de projetos que os militares têm como fundamentais para a defesa do Estado. Exemplos: o ProSub Itaguaí para a construção de submarinos convencionais e de propulsão nuclear e a compra dos caças FX. Comandantes militares entendem que os submarinos e caças são imprescindíveis para a defesa das reservas de petróleo no pré-sal. O comandante do Exército, certamente não fala apenas por si, diz temer a aparição de um candidato populista em 2018. Com a situação que estamos vivendo, opina o general, corremos, sim, o risco do surgimento de um candidato populista. Para Vilas Boas, isso é muito preocupante. Para saudosos de ditadura, golpes, uma informação. O general entende que a sociedade hoje é sofisticada, complexa e que o sistema de pesos e contrapesos dispensa a sociedade de ser tutelada. Comandante do Exército, Vilas Boas, conclui: não pode haver atalhos nesse caminho. A sociedade tem que aprender por si mesma. Boa noite.
Hoje tivemos mais um dia muito quente e seco, totalizando 12 dias sem chuvas aqui na cidade de São Paulo. Pois é, Gamberini, mas há uma esperança, viu? Segundo os meteorologistas, as chances de chuva só devem aumentar a partir de quarta-feira. Vamos aguardar até lá, né? Vamos ver então os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A semana começa quente com muito sol em boa parte do sudeste do Brasil. Amanhã o dia ainda será de sol forte, sem nenhuma gota de chuva, no litoral de São Paulo, do Rio e no centro-oeste de Minas Gerais. E também no sul, em grande parte de Santa Catarina e do Paraná. Nas demais áreas brasileiras são esperadas pancadas de chuva, mas chove de forma mais persistente no norte do Mato Grosso e também no litoral entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. O calor continua em todo o país, com temperaturas dentro da média dos últimos dias. Em Natal, a máxima amanhã fica em 30 graus. Em Vitória, máxima de 32. Em Brasília, por causa da chuva, a máxima não passa dos 29. A exceção fica com Porto Alegre, onde o calor continua intenso e a máxima chega aos 35 graus. No estado de São Paulo, ar quente e abafado. E essa associação pode provocar pancadas de chuva isoladas à tarde em todas as regiões paulistas, com exceção do litoral. Amanhã, na região de Presidente Prudente, máxima de 32 graus. Na área mais central de São Paulo, São Carlos, terá máxima de 33. E em Campinas, amanhã a máxima pode chegar aos 34 graus. Para a capital são esperadas pancadas de chuva, mas bem pontuais em algumas áreas. Até quarta, mínima de 20 durante a madrugada e máxima de 32 graus à tarde. E na quinta aumenta, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Economistas do mercado financeiro reduziram a projeção para a inflação deste ano. O relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostra que a previsão para o IPCA em 2017 recuou para 4,43%. Para o Produto Interno Bruto de 2017, o mercado financeiro manteve a previsão de um crescimento de 0,48%, a mesma expectativa da semana passada. O projeto de lei que permite privatizar a SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio. Foram 41 votos a favor e 28 contra a proposta. A venda da companhia é uma das condições do Plano de Recuperação Fiscal do Rio, segundo o acordo firmado em janeiro com a União, que prevê a suspensão do pagamento da dívida do Estado por pelo menos 3 anos. Esses procedimentos da companhia vão viabilizar um empréstimo de 3,5 bilhões de reais da União para o Estado. Servidores da SEDAI entraram em greve às 0h desta segunda-feira contra o projeto de venda da empresa. Segundo o sindicato da categoria, apesar da paralisação, a população não vai sofrer desabastecimento às vésperas do Carnaval. Pelo menos 30% dos funcionários continuam trabalhando. Depois da decisão dos deputados, servidores da companhia que protestavam na frente da Assembleia começaram uma passeata em direção ao prédio da SEDAI no centro. Houve confusão. Alguns participantes do protesto atiraram objetos nos policiais que acompanhavam a manifestação. Os policiais revidaram com bombas de gás lacrimogênio. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. É difícil para os servidores, para a sociedade, aceitar as propostas de ajuste das finanças públicas depois de tanta notícia de roubalheira, desvio de recursos públicos, má gestão das finanças, principalmente no Rio de Janeiro, que tem até governador preso. Mas não tem como fugir muito das medidas de ajuste propostas. O Estado já está em situação de calamidade financeira. Se o governo federal socorre sem exigir contrapartida, vai comprometer o próprio ajuste que vem tentando fazer nas contas federais e, mais que isso, vai dar a deixa para que os estados continuem tratando as finanças com irresponsabilidade, até de forma ilegal. E o Rio é só o caso mais urgente. Tem outros estados e também municípios na fila com as finanças quebradas, à espera de algum socorro. Os termos da ajuda agora ao Rio de Janeiro vão servir de parâmetro para outras negociações. Aliás, o Congresso deve votar um projeto específico sobre a matéria. Enquanto isso, a equipe econômica tenta barrar qualquer negociação que dê ideia de leniência com a gastança e a irresponsabilidade.
atividade. Até podemos questionar o governo federal do ponto de vista político e de envolvimento de integrantes e da base aliada com irregularidades. Mas uma coisa que tem de positivo é a equipe econômica, que está fazendo o possível para colocar a economia nos eixos, o que passa inevitavelmente pelo ajuste das contas públicas. Até estados como Espírito Santo e municípios como São Paulo, que não estão com as finanças tão ruins, têm de fazer ajustes, inovar na gestão para tentar minimizar os efeitos da crise e estimular a atividade. Na Prefeitura de São Paulo, a opção tem sido um ousado plano de privatizações e parcerias com o setor privado. O fato é que todo o país tem de passar por um sério ajuste estrutural. É isso ou se contentar com qualquer migalha de crescimento sem maiores perspectivas de longo prazo. Podemos questionar, sim, algumas medidas, mas não dá mais para remediar a situação. Eu volto na quinta. Até lá. Amanhã, dia 21 de fevereiro, é comemorado o Dia do Imigrante Italiano. A data lembra a chegada da primeira leva com 380 famílias ao Brasil, em 1874. E para relembrar um pouco dessa história, o Museu da Imigração preparou uma festa com diversas atividades. Uma cultura que já dura 143 anos em nosso país. Gastronomia, dança e muita música. Sou filho único, e minha casa volta senza me. A Elisa é brasileira e filha de italianos. E quando é para falar de amor, tem que cantar em italiano. Em casa, eu sempre ouvi música italiana. Na verdade, até isso tinha uma lacuna musical de música brasileira, porque eu só ouvia música italiana. E a música italiana, obviamente, tem uma influência muito grande em cima do meu estilo musical, de composição também, né? Quem também capricha para manter viva a tradição é o Sauro, que há mais de 20 anos vende lanches com gostinho italiano. O pão é fermento natural, farinha italiana, longa fermentação. Os embutidos nós que produzimos no restaurante, é tudo feito de maneira artesanal, como antigamente, sem conservante nenhum. Já o seu Modesto e a dona Lucrécia têm uma dica para cultivar um casamento de mais de 50 anos. A maior parte desse tempo aqui no Brasil. O segredo é trabalhar, né? E brincar, sempre dançando daqui para lá. E é macarrão todo dia, né? Segundo o Ministério das Relações Exteriores, hoje são mais de 30 milhões de brasileiros de origem italiana, considerada a maior comunidade de descendentes da Itália fora do país. E se depender do interesse dos brasileiros, essa cultura só tende a crescer cada vez mais. É uma cultura artesanal, é uma cultura gastronômica, é uma cultura musical, todo um conjunto de coisas que marcaram bem, né, a sociedade paulistana. E a investigação da morte do meio-irmão de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, gera tensão entre o país e a Malásia. O governo da Malásia já havia afirmado que a investigação sobre a morte de Kim Jong-nam na semana passada seria imparcial e sem nenhuma intenção de implicar a Coreia do Norte sem provas. Apesar disso, o embaixador norte-coreano no país afirmou que a falta de colaboração do governo para entregar rapidamente o corpo comprometia a confiança na investigação em curso no país. Hoje, a agência de notícias Reuters teve acesso e divulgou as imagens das câmeras de segurança que mostrariam o momento do ataque contra Kim Jong-nam. Na semana passada, a Coreia do Sul afirmou que, segundo a agência de espionagem do país, a Coreia do Norte já havia emitido uma ordem permanente para o assassinato de Kim Jong-nam e que houve uma tentativa fracassada em 2012. Os desafios políticos do governo Temer na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar, tem tanto assunto, Gaudêncio, quero começar com as pesquisas que de alguma forma trouxeram aí dados que têm dado o que falar. Dentre eles, nos cenários, tanto para primeiro como segundo turno, Lula em primeiro lugar
e vencendo os nomes que já têm aparecido muito no cenário político, Marina Silva, Aécio, Alckmin e o próprio Ciro Gomes. E eu quero ouvi-lo sobre isso. Adversários de Lula têm razão para ficar preocupados, ou pesquisa agora ainda não quer dizer muita coisa, em relação a 2018? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, os telespectadores da TV Gazeta. Mais uma vez, é muita satisfação que eu venho aqui. Maria Lídia, pesquisa há 20 meses do processo eleitoral é um exercício de firulagem, de drible. Não tem nenhuma importância, nenhuma. Até porque nós conhecemos o caráter mudancista do comportamento eleitoral do Brasil. O eleitor muda a todo momento. E, evidentemente, essa primeira pesquisa mostra um retrato da situação de hoje, onde, evidentemente, o Lula continua com seu recall, lembrança da última campanha, das últimas campanhas do governo dele. Lula é um palanqueiro de primeira qualidade, ainda é um perfil carismático. É o único político brasileiro que tem carisma, na minha visão, ainda hoje. Porém, na minha visão, o Lula não será candidato, primeira coisa. Segundo... E não será por quê? Ele não será porque, na minha visão, o tiroteio sobre ele, a partir da Lava Jato, hoje mais uma bomba em cima dele, da Dilma, não vai, na minha visão, permitir que ele tenha condições de se candidatar em função de uma eventual, provável, condenação em segunda instância. Aí é a lei ficha limpa. A lei, portanto, não permitiria que ele fosse candidato. Os outros personagens, protagonistas, tem uma situação muito complicada. Aécio bombardeado, né, não representa um novo. Na minha visão, o perfil de 2018 mostra uma moldura para a novidade, para a gestão, para o compromisso com mudança, enfim. Bom, agora, quem é que seria? Não sei quem que Apareceu seria. uma novidade aí. Bolsonaro, num dos cenários, em segundo Mas o Bolsonaro lugar. é a maior representação do conservadorismo. Sim, mas isso é um indicador preocupante. Sim, mas veja bem, o Bolsonaro, na minha visão, ele vai continuar com seus 10% de votos, no máximo, até porque ele será identificado com, vamos dizer, o tiroteio, com a ditadura, com os anos de chumbo. Na minha visão, ele não terá muito campo para agir. Bolsonaro, né, claro, hoje, dentro de um vácuo político, como o Trump. Mas aqui para nós, o Brasil não vai, na minha visão, não vai poder ter condições de colocar um Bolsonaro lá na cadeira presidencial. Agora, considerando os partidos políticos, PMDB está muito atuante, PSDB ali, aliado de Temer também, está muito firme. Mas e o PT? Lula fez um movimento no sentido de conclamar o PT nesse 2017, ir à luta para o resgate da imagem que está tão atingida desde o mensalão. Pois é. Lula tem força política para esse resgate? Política, mas na minha visão não vai ter força para reconstruir um partido que foi responsável pelo maior rombo, pela maior recessão da história econômica do Brasil. Não vai ter condição. O cidadão comum Lula percebe isso? Ele vai Tem perceber. essa percepção? Essa percepção vai começar a existir no momento em que a economia melhorar. Eu acredito muito no resgate da economia. Está melhorando. Aí a inflação, o mais baixo índice dos últimos tempos. Hoje a Bolsa cresceu, hoje, do lado de hoje, como não crescia 5 a 6 anos. Mas então, está distante do cidadão falar em bolsa, falar em euro, em dólar. Maria Lídia, o cidadão é boba-coca. Bolso, barriga, coração, cabeça. Lá na margem. Mas bolso isso aí cheio, vai barriga ainda, satisfeita, coração agradecido, cabeça vota. Mas isso se a economia melhorar, não é pra já, né? Se a economia melhorar, as margens vão todas puxadas pelo trem da economia, que puxa a política. A política está refém da economia. Então, quem vai ditar o protagonista, quem vai puxar o protagonista é a economia. Eu não sei quem será essa figura, mas a economia que vai puxar. Michel Temer? Não, eu não acredito. O Michel Temer, na minha visão, vai fazer o trabalho que lhe compete, que é deixar o país pacificado, melhorando a economia, mas, na minha visão, não tem
apetite para se candidatar. Bom, o próprio Temer já expressou que ele mesmo fica surpreso de ver o quanto ele já fez, conseguiu, através do Congresso, em tão pouco tempo de governo. Né, que ele tá muito animado, né, com os feitos e com a resposta do mercado e com essa possibilidade de superação de recessão e desemprego. Mas chama a atenção a dificuldade que Temer está tendo para conseguir um nome para preencher a vaga no Ministério da Justiça. Eu explico por quê. Passa uma ideia que existe aí um desprestígio dele, porque quando se convida alguém, já houve conversação, já houve negociação, já houve, né, quando isso se torna público e de repente vem um não para o presidente da República, o que é isso? O que é isso? O Temer está trabalhando na perspectiva de acalmar o tsunami na área política. A pressão que existe sobre ele é muito grande, a partir da bancada do PMDB, que quer o cargo do Ministro da Justiça. E, ao mesmo tempo, o lago, vamos dizer, que seria mais tranquilo, que seria a escolha de nome técnico. É o oceano revoltoso e o lago calmo. Ele está tentando administrar essas duas posições. Na minha visão, o coração dele balançaria por um nome técnico. Um jurista, um professor de direito constitucional, respeitado e tal. Mas a cabeça política pragmática, e o Michel é muito hábil nessa área, está dizendo que possivelmente ele tenha que se dobrar a pressão política até para conseguir, veja bem, Maria Lídia, conseguir os votos necessários para fazer as reformas fundamentais que virão aí ainda, além depois da PEC, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária e a reforma política. Quer dizer que Temer só tem saída se curvar às exigências dos políticos, do Congresso, para votar no que ele pretende? Não, aí vem a habilidade dele. Tenho a impressão que, pelo jeito dele de ouvir, convencer o interlocutor de que ele tem razão, tenho a impressão que ele poderá convencer a área política que, neste momento, é importante colocar um perfil técnico no Ministério da Justiça. Tenho a impressão, é meu sentimento. Agora, veja bem, ele conhece muito bem a alma política, porque foi presidente da Câmara 3 vezes, presidente do partido do PMDB por mais de 15 anos, então conhece. Agora, Maria Lídia, você veja bem, neste momento que a economia está se recuperando, está todo mundo querendo espaço para poder se habilitar a 2018. O espaço político hoje é importante, é fundamental. Então, ele quer manter a base de 380, 390 deputados na Câmara. O Senado tem uma grande, imensa maioria, mas, ao mesmo tempo, ele quer trabalhar com a área técnica. Então, eu vejo o Michel realmente aí, no momento. Na minha visão, essa decisão poderá sair essa semana, antes do Carnaval, antes, vamos dizer assim, do domingo, na área da Justiça. E aí você vai ter, vamos dizer, na minha visão, depois um rebuliço para discutir a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, Maria Lídia. E também a Lava Jato, né? A Lava Jato aí a Lava Jato, essas delações, os nomes do PMDB, que já tem denúncias nessas delações, nomes importantíssimos para Michel Temer. Não apenas as lideranças políticas no Congresso, mas no próprio ministério dele. Quer dizer, Temer tem uma carga pesada, hein? Tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Lava Jato é um processo irreversível. A água, quando entra, né, quando vai numa direção, ele vai nas pedrinhas e vai até o mar. Na minha visão, ninguém poderá deter o curso da Lava Jato. Porém, poderá haver uma certa administração política, entre aspas, da Lava Jato, no sentido de fazer com que os 100 e poucos denunciados, evidentemente, possíveis denunciados, incluídos na Operação Lava Jato, parcela ponderável desse contingente, seja menos penalizado por uma pena que seja, vamos dizer assim, considerada como caixa 2, incluída na caixa 2, não de propina. Há uma tendência a se diminuir a força da pena na área do caixa 2.
Quer dizer, é o famoso jeitinho brasileiro. Caixa então, 2 dá para engolir, propina não. Como se houvesse tanta diferença assim. É isso? Pode ser o jeitinho brasileiro, mas essa tendência, essa hipótese se alastra na área política e poderá essa decisão partir do Congresso Nacional. Poderá, a probabilidade é muito alta, porque a quem interessa? A eles próprios. Certo? O Brasil é a realpolitik, a política real, ela tem mais força do que a política teórica. Muito obrigada, Gaudêncio Torquato, por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir os gols do fim de semana no Campeonato Paulista. São Paulo empata, Santos perde, Corinthians e Palmeiras vencem. Quanto riso, quanta alegria, e o Zeca tem mais contas pra pagar. Não estressa, começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda a situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve, irmão. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Aproveite! Liquida Veste Casa. Esmagamos os preços. Liquida Veste Casa. É só até amanhã. A sua casa vai ficar um show. Só quem fabrica pode ter preço assim. Olha só. Toalha de banho por apenas R$10 cada. Porta-travesseiro 260 fios. Custava R$19,99. Agora só R$10 cada. Tapetes ou capacho por apenas R$10 cada. Tá barato demais. Liquida Veste Casa está imperdível. Só amanhã. Corre! O que um bom time tem que ter? Espero que a gente acerte pelo menos um. Não importa a hora que eles vão jogar, né? Tem que ganhar. É a chance real de brigar por um título. No futebol, ter um bom time é essencial, tanto na bola quanto nos comentários, é claro. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E tivemos um fim de semana de tropeços para o Santos e São Paulo e vitórias para Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista, né, doutor Celso? Pois é, doutor Gamberini, jogando em casa o seu Santos perdeu para a Ferroviária e o São Paulo ficou no empate com o invicto Mirassol. Já o Corinthians e o Palmeiras seguem com vitórias e vitórias. Vitória mesmo convincente foi a do elenco palmeirense. Vamos aos gols. No sábado, o Corinthians enfrentou o Audax fora de casa e o único gol do jogo foi marcado por Casim. Final Audax 0, Corinthians 1. Jogando no estádio do Morumbi contra o invicto Mirassol, o São Paulo abriu o placar com gol de cabeça do estreante Lucas Prato. O segundo do tricolor veio do cruzamento de Michael para a cabeçada certeira do zagueiro Rodrigo Caio, 2-0. O Mirassol diminuiu após essa bobeada de Michael na boca da área, que deixou Rafael Lucas livre para marcar, 2-1. O empate do Mirassol aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, com o cruzamento de Tony para a chegada de Xuxa. Final São Paulo 2, Mirassol também 2. Rodada ruim para o Santos, que perdeu em casa para a Ferroviária com esse gol de Leandro Amaro. Santos 0, Ferroviária 1, placar final. Em Araraquara, o Palmeiras enfrentou o Linense e abriu o placar com William Bigode. O segundo gol palmeirense saiu dos pés de Rafael Veiga. Na etapa final, Dudu cobrou falta perto do escanteio e após um desvio, Michel Bastos usou a cabeça para marcar.
Ainda teve tempo para Lucas Barrios tabelar com o Dudu e fazer mais um gol para o Palestra. Final Linense 0, Palmeiras 4. Ô, Celso, eu não entendo nada de futebol, mas... É claro que entende. Mas tenho ouvido falar que os técnicos de Palmeiras e Corinthians estão sendo pressionados. São os times que estão vencendo? É verdade isso? É de uma estupidez tamanha, assim, quando estão pressionando o Dorival Júnior depois dessa derrota para a Ferroviária, o técnico vice-campeão brasileiro. 2 tropeços e já tem... O Eduardo Batista, aquela nuvenzinha da desconfiança, nunca deixou a cabeça dele. O Fábio Carilli é outro também que é um técnico em afirmação. Está vencendo, mas na base de 1-0. Tanto que terminou o jogo contra o Audax, em vez de a torcida apoiar, gritou, quarta-feira, fazendo alusão ao clássico com o Palmeiras. Mas ganhar de 1-0 não é melhor que empatar em 0-0? Pois é, pior é o Micali, por exemplo, que ganhou medalha de ouro com a seleção olímpica, fracassou no Sul-Americano Sub-20 e foi demitido hoje pela CBF. O Micali micou. Micou. Tá bom. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite e até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Tem bate-papo sobre educação no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.